Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo começando. O mercado está explodindo, a galera está extremamente eufórica. Muitos dizem que a gente já reverteu o movimento de queda e nós já entramos no movimento de alta. Muitos já estão cravando que o mercado não volta mais a corrigir e não perde mais regiões de 60, 65 e não buscam alvos mais abaixo. Não dá para a gente ter certeza, mas tem algumas informações que a gente consegue saber se nós ainda estamos em bear market, se nós já revertemos a movimentação e se nós já iremos começar uma nova corrida de alta. Então, no dia de hoje a gente vai olhar alguns gráficos importantes, vamos olhar aqui alguns dados on-chains que nesse momento é extremamente importante a gente olhar. Vamos olhar por que nós estamos tendo uma continuidade de alta com bastante força nesses últimos dias. E se essa alta ela vai cessar ou se a gente vai ter continuidade dela. Então já fique aqui comigo, siga acompanhando que a gente vai falar sobre isso muito em breve. Vamos lá, galera, vamos colocar a tela aqui. Vamos colocar a tela aqui para a gente iniciar sem muita enrolação. Vamos direto ao assunto. Mas antes disso, já deixa o seu like aqui se você já conhece o nosso conteúdo e acha que a gente já merece esse like. Já deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ou se você ficar até o final do vídeo e achar que o nosso conteúdo merece o seu like, já deixa o seu like aí também. Vamos lá. Bom, hoje nós tivemos aí uma grande especulação no Twitter, né, galera? O Twitter é o lugar aonde tem assunto e especulação de tudo quanto é jeito. Então hoje já tem muita gente cravando que os mercados eles confirmaram fundo, que a gente já não volta mais a níveis abaixo do último fundo e que a gente começaria uma movimentação de alta. Isso me parece muito com aqueles momentos onde algumas páginas exclusivas começam a chilar muito o mercado para gerar uma liquidez de saída para players que compraram no fundo e querem distribuir as suas posições. Bom, nós temos duas métricas muito importantes que mostram que nós temos uma resistência muito pesada logo à frente para o preço e a gente vai falar sobre ela muito em breve, a gente vai confluir alguns movimentos aqui no gráfico. Mas antes da gente chegar lá, eu tenho que trazer para vocês alguns outros pontos importantes e comentar com vocês como que a gente está se expondo nesse momento, quais são as posições que a gente ainda tem dentro do mercado e se a gente já vai começar vendas um pouco mais pesadas. Então fica comigo aí que vocês vão entender já nesse vídeo. Vamos lá. É interessante e importante a gente começar aqui pelo Fear and Greed, porque momentos de baixa do mercado, vamos abrir aqui para a gente puxar o gráfico para a gente entender qual fase que nós estamos no mercado. E apesar da gente estar dentro do mercado de baixa ainda, nesse momento a gente já chega no nível muito interessante de euforia e esse índice ele normalmente tem um delay de 24 horas. Então, ou seja, no nível de euforia que a gente está tendo hoje no mercado, isso vai ser refletido aqui somente no dia de amanhã. Então a gente está chegando numa fase mais eufórica, mais eufórica do que a pernada passada, onde a gente buscou nos 98. Nesse momento nós estamos acima, mas é até aceitável isso daqui, porque nós passamos por 5 meses de queda consecutiva, só que é um momento de alerta, é uma zona onde você precisa de ter muita atenção e não deixar com que a ganância tome conta da razão e você comece a se expor e a querer comprar em zonas aonde a pressão de venda começa a ficar muito forte. Então, o primeiro ponto importante para você ficar de olho, indicador muito simples, mas muitas pessoas não olham e não utilizam. Momentos de grandes medos no mercado, momento de você se expor um pouco mais. Momentos de muita euforia são regiões onde o mercado utiliza como saída de liquidez. O mercado não vai voltar e vir de bico para baixo como a gente espera, ainda mais num momento como esse, onde a gente começa a ter muitos apostadores de baixa no mercado. Toda vez que a gente tem um número de apostadores de baixa apostando no movimento, a gente acrescenta liquidez acima e isso vai fazendo com que o mercado vai galgando níveis cada vez mais altos para ir buscando, limpando essa galera. Bom, narrativas, a gente vai começar agora
ver narrativas para todos os lados. Por exemplo, aqui, MicroStrategy ela já vem comprando há muito tempo e a gente sabe que a MicroStrategy, quanto mais ela compra, menos supply disponível no mercado circulante a gente vai ter, porque é uma instituição que compra e não vende os seus ativos. Ela não tem pretensão de vender os seus ativos agora, e a ideia é que ela só venda e comece a distribuir esses ativos muitos anos à frente, tá, pessoal? Talvez nem venda, não sei qual que vai ser a real estratégia deles, mas pode ser que as coisas vão mudando no meio do caminho. Eu acredito que a gente vai chegar no momento aonde vai ser possível rentabilizar muito bem os bitcoins e muitos players no mercado não vão ter mais interesse em se desfazer dos seus ativos. Bom, aí cada um opera do jeito que acha mais interessante, não é a visão que eu tenho para esse momento, não é assim que a gente opera nesse mercado. Vamos lá. Olhando aqui, então, o nosso Fiat Grid, a gente viu que a gente está chegando dentro de uma fase de ganância. Dentro da fase de ganância, a galera começa a tomar posições de forma muito irracional no mercado, e isso pode ser muito prejudicial aí, dependendo da forma que você está se expondo. Cravar que o fundo já foi, ou cravar que a gente não vai continuar subindo mais, é muito complicado. Só que a gente começa a ver alguns sinais de muita resistência para o preço chegando nesses momentos. Na última live, que foi no dia de ontem, nós trouxemos exatamente esse desenho que está aqui. Então seria um order block que o preço teria até a região dos 79.600, zona onde hoje nós fomos lá e buscamos liquidez nessa região. Então o preço começou a recusar exatamente na captura desses topinhos anteriores. Só que nós temos um outro nível muito próximo, acima, que seria ali nos 81 mil dólares. Seria a parte de baixo desse outro order block que a gente tem aqui no meio do caminho, que pode começar a ser zona, que na verdade vai servir como uma bela zona de resistência para o preço. Tá? Vamos afinar ela um pouquinho mais aqui. Ficaria mais ou menos a partir dos 81 mil dólares. Então essa possibilidade ela não está descartada. E a gente já vai ver por quê um pouquinho mais na frente. Então o preço ele segue num padrão de uma estrutura de alta. É bem provável que se a gente continuar tendo tanta liquidez entrando, apostando contra o mercado, é bem provável que a gente consiga romper essa região e trabalhe nesse bloco de ordens aqui em cima. Nessa região, o sentimento do mercado ele pode começar a virar. E vocês já vão entender por quê. Vamos lá, voltando aqui, nós temos dois pontos que o mercado ele tem que ficar muito de olho. E aí eu vou trazer vocês aqui para os dados on-chains. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Isso daqui, galera, são aonde os players estão posicionados. Média de preço e quantidade de ativos posicionados em cada região. Essa grande parede que vocês estão vendo aqui são o que está em azul são long term holders e o que está em vermelho aqui atrás são short term holders. Até no dia de ontem essa barra aqui em cima ela era rosa, porque quanto mais dias vão passando, aqueles players que estão posicionados ali, eles vão virando players de longo prazo. Então acima de 155 dias, esses players que estão holdando as suas posições, eles viram apostadores de longo prazo. Então essa barra aqui era rosa, ela virou uma barra azul. Isso daqui é uma parede de compradores que está posicionado mais ou menos ali nos 84 mil dólares. Então a gente está ali na média dos 84. Essa região ela acaba servindo como resistência para o preço, porque grande parte desses apostadores eles compraram em momentos errados e quando o preço volta para essa região, isso aqui acaba sendo um momento de saída para eles no mercado. Então hoje a maior resistência que o preço teria seria nessa região aqui. E aí, confluindo isso junto com a nossa média dos short-term holders, dos apostadores de curto prazo, que está muito pertinho do preço. Agora, nesse momento, ela está em 79.500. Muito próximo do preço. E a região dos maiores detentores ela está um pouquinho acima dessa região. Então, essa região, comumente, em todos os ciclos de baixa, ela vai servir como resistência para o preço. Assim como nós temos o preço aqui na média real do mercado, short-term holders e uma parede de players que pode aproveitar essa alta
como liquidez de saída também. Então, esse ponto ele é um ponto importante e ele é um ponto decisivo para que a gente consiga sair de uma estrutura de baixa e entrar para uma estrutura de alta. Então, esse é um dos pontos mais importantes. Porém, segundo a teoria de Dow, toda vez que a gente muda uma estrutura de mercado, para que essa estrutura se confirme, nós precisamos ter muita força e muito volume. Ou seja, teria que ser um candle de rompimento forte, teria que ser um candle de rompimento fazendo um rompimento com força nessas regiões e mostrando para a gente um volume na movimentação. Isso confirmaria uma reversão de tendência. Então esses seriam os pontos principais. Não adianta o preço estar fazendo movimentos de alta e ele está fazendo volumes menores. Isso não confirma uma reversão de tendência, tá, pessoal? Então esses são os pontos mais importantes aqui no preço do Bitcoin. Temos regiões ainda acima para que a gente possa buscar. Temos regiões de bloco de ordens aqui exatamente naquela parede de detentores que a gente acabou vendo e é a maior região que nós temos nesse momento no mercado. É exatamente essa parede aqui que era short term holders e agora elas viraram praticamente uma parede de long term holders. Vamos tirar aqui os long term holders. Praticamente, se vocês voltarem aí na live de... acredito que foi na live de ontem, que a gente olhou isso daqui, ainda era uma grande barra rosa, tá? E agora a gente está vendo aqui uma bela mudança nessa galera que está posicionada aqui. Então era a galera de curto prazo e agora virou uma galera de longo prazo e vão servir como uma barreira de resistência para o preço assim que o mercado começar a voltar a subir. Então esse é o ponto mais importante nesse momento. O preço ele está aqui, né? O preço ele está nessa zona de vácuo aqui no momento. Vamos lá. Deixa eu colocar um indicador aqui. Vamos colocar um indicador rapidamente aqui. Para olharmos. Vou deixar dessa cor que tá mesmo. Vou botar aqui no diário. Ó. Então aqui nós estamos numa zona de forte resistência para o preço, porque nós tivemos muita acumulação nessa região e agora nós tivemos muita acumulação aqui nesse fundo. Por que não foi uma região que o preço chegou aqui, rejeitou e veio aqui para baixo? Porque aqui foi a zona onde nós mais tínhamos posições de long term holders posicionados nela. Então é normal com que essa galera defenda essa região e depois de 5 meses seguidos de queda, meses fechando candles negativo, era normal que a gente pudesse ver um respiro um pouco mais relevante. Então agora, para que a gente tenha esse rompimento e o preço vai embora, a gente vai precisar de ver um grande volume de rompimento. Pode ser que aconteça, tá? Acho que as chances elas são baixas disso acontecer, mas pode ser que aconteça. E aí a gente teria que começar a se posicionar de outra forma, né? Olhando para um mercado de alta e não para um mercado de baixa. Nós temos os ursos querendo levar o preço para essa região aqui, ó. Então aqui nós teríamos, na perda desse fundo, nós teríamos uma região de grande vácuo aqui no preço e teríamos uma zona de ineficiência aqui embaixo, que seria ali próximo da região dos 44. Então, muitos players, a ursada quer trazer o preço para essa região, que seria um bom ponto comprador caso o preço ele vá lá e dê essa oportunidade aí para o mercado. E aqui nós estaríamos falando de mais ou menos 65% de queda, que seria ainda menor do que a queda do ciclo passado. Não dá para ter certeza se isso aqui vai acontecer. Eu estou trazendo para vocês aqui, por enquanto, alguns dados e algumas possibilidades que poderiam acontecer no mercado. Vamos lá. O que está acontecendo neste exato momento? Muitas ordens sendo colocadas acima para ser liquidez de saída. Então isso daqui me parece que iniciou-se, apesar da gente ainda não ter dados
que mostre pra gente isso, mas pela quantidade de ordens que tem aqui em cima de venda, pode ser que a gente esteja começando um padrão de distribuição aqui no preço, tá? Viemos um pouco acima do topo anterior, a pressão vendedora ela aumentou bastante aqui, a gente consegue ver que a concentração de ordens elas são muito maiores nesse momento, e eu vejo que vem fazendo muito preço no mercado, é exatamente isso daqui, ó. Apostadores na queda. Então o long short ele chegou no ano no seu nível mais baixo. No seu nível mais baixo, neste ano 2025, esse é o nível mais baixo que o long short ratio ele veio nesse momento com muitos apostadores de baixa, 0,50 neste momento em 0,5 shorts para cada long. E aqui eu ainda tenho um volume comprador através do mercado spot. Mas enquanto eu tiver open interest aparecendo no mercado, ou seja, injeção de liquidez, injeção de dinheiro interessado no movimento de alta, a chance da gente continuar buscando esses níveis de resistência aqui acima é muito grande. Então, não temos aqui um sinal de fraqueza ainda no mercado, não temos um sinal claro de fraqueza aqui no Bitcoin. Apostar contra neste exato momento seria apostar sem a gente ter nenhuma confirmação de alguns dados, mas em algum momento o mercado ele vai começar a ceder. Ele está respeitando topos e fundos ascendentes. Muitos compradores que compraram aqui embaixo estão começando a distribuir as suas posições. O volume não é um volume tão relevante assim, a não ser que a partir de hoje, entre hoje e amanhã, a gente veja uma barra muito forte com volume fazendo esses rompimentos aqui. Aí sim a história começaria a ser outra e provavelmente confirmaria para a gente uma reversão de tendência, que ainda não é o caso, tá? Isso ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Vamos lá. Olhando para o movimento em um padrão de tendência de baixa, eu estou chegando muito próximo de um nível de exaustão, que foi aonde eu tive o início da última grande queda. Então o preço ele conseguiu chegar ali próximo dos 70, não é o caso, o preço ele não puxou aqui ainda. Provavelmente hoje à noite no fechamento a gente deve buscar aqui em cima, tá? E pode ser que a gente tenha o preço consolidando aqui alguns dias ainda, para depois ele começar a entregar algum outro movimento para a gente. Mas o mercado ele está ficando muito eufórico antes mesmo de um rompimento e antes mesmo de uma confirmação. Então vocês precisam tomar cuidado para que vocês não fiquem presos no topo do mercado. Bom, e aí eu já vou trazer aqui algumas altcoins, as principais pelo menos para a gente olhar. Mas eu quero atualizar vocês aí da última compra que a gente fez, né? Então, nesse movimento, nós estamos comprado aqui nas token da Circus, CRCL. Da compra até o topo ele fez, na verdade a compra foi um pouquinho mais em cima, foi aqui nos 88. Da compra até o topinho ele fez 24% de alta. Ele encontrou aqui um FVG e não conseguiu romper. E esse token ele está relacionado aí com a aprovação da Clarity Act. Como ontem ela teve um anúncio aí que provavelmente ela vai ter um atraso, o preço ele chegou até fazer um candle mais forte de tentativa de queda. Mas ainda está segurando bem. Vamos ver se ele vai conseguir romper essa região e entregar um movimento de alta. Então era um projeto que eu estava esperando ele inclusive andar aí contra a tendência do mercado, caso o mercado ele iniciasse um padrão corretivo. Não sei se vai acontecer, inclusive por conta do atraso ali da aprovação da lei, ele pode fazer com que a gente tenha uma devolução desse movimento aqui. Vamos seguir acompanhando, dependendo do que acontecer, a gente liquida as posições e volta a ficar em caixa aqui. Solana era um ativo que eu tinha feito compras dele no limite da queda, na última pernada de queda. É um ativo que eu comecei a vender durante esse movimento de alta e aqui eu devo finalizar as minhas posições nela. Porque Solana, ela, assim como várias altcoins, ela não está conseguindo fazer topo mais alto. Inclusive ontem essa movimentação a gente olhou
em live e eu esperava, esse desenho aqui foi feito em live, enquanto o token ele estava vindo aqui em cima. E eu mencionei que aqui seria um movimento de compra para o preço buscar essa região que seria uma região vendedora, e o preço fez exatamente esse movimento. Capturou liquidez acima dos topos anteriores, voltou para dentro do movimento de demanda, e pode ser que a gente veja esse padrão caso ele se confirme, dando continuidade na queda. Então a gente está vendo o dinheiro entrando para dentro do Bitcoin, mas para outros ativos a gente não está vendo todo esse interesse ainda. Aqui é no próprio Ethereum um padrão muito parecido. Então, Ethereum a gente analisou em live e o padrão foi exatamente o mesmo. Order block, o preço vindo aqui em cima, aqui seria a zona de demanda para ele vir capturar liquidez desse FVG aqui também. Aconteceu exatamente isso, entrando para dentro do movimento. Vamos ver se ele recusa esse movimento aqui para dar continuidade. Mas, enquanto o Bitcoin não começar a fraquejar e entregar a movimentação de queda, a gente não vai ver esses ativos aqui entregando. Então, nós ainda temos topos descendentes aqui nesses ativos. Nesses ativos, eles não conseguiram entregar. Até que o Ethereum conseguiu vir acima de topo anterior, mas agora nessa pernada ele não conseguiu ganhar a região dos 1470, assim como o Bitcoin já conseguiu ir acima do próprio topo anterior, que foi esse daqui. Agora, outros ativos, eles seguem ainda um pouco mais frágeis, né? Então, por exemplo, a própria Solana, ela conseguiu fazer ali depois desse fundo, ela acabou buscando ali os seus 97 e agora ela está fazendo um topo mais baixo e um segundo topo mais baixo aqui também. Perdendo linha de tendência, vindo em cima de região de FVG, então aqui pode ser que a gente inicie uma nova movimentação, porém a gente vai precisar ainda de aguardar o Bitcoin começar a entregar novas movimentações. Bom, galera, é isso. Se você quiser ter essas informações antecipadas e estar junto de nós dentro da comunidade, tem um WhatsApp aqui embaixo, manda mensagem para vocês falarem com a nossa equipe, tirar a dúvida de vocês e para vocês poderem fazer parte junto com a gente, pegar as calls tanto de compra quanto de venda. Não fique investindo nesse mercado sozinho. Se você está no mercado cripto sozinho e precisa de auxílio, aqui você vai ter lives fechadas, aqui você vai ter 9 módulos onde você vai aprender do básico ao avançado no mercado. Aqui você vai ter análise de mercado diariamente com entradas, operações para você especular dentro do mercado. Você vai ter compras, hold para você saber onde comprar, para você saber onde vender. Você tem tudo aqui dentro da nossa comunidade, sem contar as lives fechadas, as calls fechadas, que a gente auxilia a galera todos os dias ali. Então o link está na descrição, tem um WhatsApp aí, manda mensagem que você vai conseguir falar com a nossa equipe e a gente vai estar respondendo vocês aí. Ficamos por aqui, espero que esse conteúdo tenha auxiliado vocês. Um grande abraço e amanhã estaremos junto com vocês ao vivo. Tamo junto, valeu, fui!